eu gostaria, né, de primeiramente apresentá-la rapidamente, né, a professora Lucilena, professora da Escola Nova Acrópole. A Escola Nova Acrópole é uma organização internacional, né, que propõe contribuir para a evolução individual e coletiva, né, através de suas linhas de ação, filosofia, cultura e voluntariado. E eu vi algumas particularidades muito interessantes, que é o fundador, que era um médico, que é o Jorge Ângelo Livraga, já que estamos na Associação Médica, e o diretor nacional, que é o professor Luiz Carlos, é um mineiro de Araxá. Então, não é à toa que nós também temos um carinho especial pela Nova Acrópole e pela professora Lucilena. E um texto que eu encontrei, né, quando eu estava pesquisando, ele fala que a mais bela obra humana é ser útil aos outros. E eu gostaria de parabenizá-la, professora Lucilena, e a Nova Acrópole, porque vocês são muito úteis a todos nós. E eu acho que isso é uma coisa relevante, né, como cidadania em nível mundial, inclusive, né, não só no Brasil, mas vocês estão em 50 países, é uma coisa extremamente interessante. Então, nós vamos agora para o tema, né, Hora de Crescer, e eu tive a vontade de estudar vários autores quando a gente resolveu fazer esse evento, e com esse título, Hora de Crescer, eu falei, será que eu vou ler os meus filósofos favoritos? Vou ler o Bauman, né, da modernidade líquida, vou ver o Luc Ferry, que foi ministro na França, vou atrás do Edgar Morin para ver como viver em tempos de crise, e não deu tempo de fazer nada disso. Por quê? Porque a pandemia, embora nós estejamos mais em casa, surpreendentemente parece que o tempo se tornou mais curto. Não sei se as pessoas né, estão concordando comigo nesse momento. Então, eu gostaria de, nesse instante, citar uma filósofa de 4 anos, que é a minha filha, né? E ela me falou, enquanto eu fazia um jantar para ela, e ela falou assim, pai, essa comida que você está fazendo para mim faz crescer para cima ou para baixo? E é baseado nisso que eu gostaria de começar. Será que essa pandemia, toda essa crise, vai nos fazer crescer para cima ou vai nos fazer crescer para baixo? Eu tenho dúvidas se todos nós seremos capazes de crescer para cima, e a filósofa, minha filha de 4 anos, me fez pensar em como começar essa discussão. Será que somos todos iguais diante da crise, né? Será que todos cresceremos durante a pandemia? Então, gostaria de ouvir a sua opinião, professora. Olha, Marconi, uma ocasião eu dei um exemplo para você, que talvez você se recorde, que o filósofo Sócrates, uma vez perguntaram para ele se ele amarrasse os tiranos de Atenas e desse 3 horas de aula de filosofia para eles, ele sendo tão bom quanto era, se soltando, teria 3 filósofos ali. E ele, que era um homem muito simples, filho de uma parteira, ele disse, olha, minha mãe, Fenaretes, era uma excelente parteira, mas tem uma coisa que ela não dava conta de fazer de forma alguma, que era dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Quando o ser humano está naquele momento de querer mudar, de querer encontrar um sentido maior para a vida, um evento externo como esse pode fazer com que ele desabroche alguma coisa. Mas nem todos os seres humanos estão nesse momento. Então, é muito pouco, digamos assim, muito pouco provável que a crise vai fazer o que a mãe de Sócrates não podia fazer. Ou seja, dar à luz a pessoas que não estão prontas para crescer. Nós temos um momento de mudança que a sociedade necessita mudar, que nós mergulhamos num nível de egoísmo. Eu fico pensando, bom, agora foi uma catástrofe, a quantidade de pessoas que perdemos, a dor foi e ainda está sendo muito grande, mas eu fico imaginando se não tivéssemos nenhuma crise e continuássemos naquela progressão de um egoísmo cada vez mais cego, predatório. Se daqui a 10, 20 anos não seria muito pior, não teríamos perdas muito piores. A natureza, às vezes, atua com mão de ferro, mas quando a gente olha lá na frente, a gente percebe que o dano foi menor do que poderia ter sido sem a crise. Então, eu não sei, não conheço nenhum episódio histórico que uma crise, que um fator externo, seja capaz de mudar a humanidade toda ao mesmo tempo. Aliás, a humanidade não muda toda ao mesmo tempo. Agora, aqueles que mudam podem ser um referencial para os que vêm atrás. É como se você imaginasse uma escada. Esgotamos um patamar.
mas nem todos conseguem olhar para cima e pular para o próximo degrau. Aliás, a gente está num momento exatamente esse. As pessoas olham para um lado, para o outro, estão polarizadas, brigando um lado contra o outro, mas olhar para cima, que seria a opção correta, poucos olham. Agora, ainda que cresça 1, que cresçam 10, que cresçam 100, isso faz uma diferença muito grande para a humanidade. Como se você imaginasse que alguns pisaram no próximo degrau. E podem ficar lá de cima. Olha, pessoal, é aqui. Vem, é aqui em cima. Não é mais aí embaixo. Porque se a gente não aprende a olhar uma solução que nos leve a um outro patamar, nos faça crescer, nós vamos nos destruir batendo de cara contra as paredes. E colocando sempre a culpa uns nos outros. É um momento de maturidade, de amadurecimento. Momento da gente começar a buscar a responsabilidade pela nossa vida dentro de nós mesmos. Alguns vão despertar agora. E isso já ajuda bastante. É como se você imaginasse que a humanidade inteira fosse um grande corpo. E ele esteja todo amarrado, todo imobilizado. Se apenas a minha mão se solta, isso já beneficia o corpo inteiro. É uma esperança. Essa mão solta pode ajudar a libertar o resto do corpo. Então, cada ser humano que desperta e vê que esse esgotamento de ciclo era necessário, que é hora de crescer, já ajuda o corpo da humanidade como um todo. Agora, todo mundo mudar apenas por isso, por causa da crise, não creio. Isso não é assim, não é tão fácil. Como diziam os romanos, os caminhos fáceis mentem. Alguns, sim, com certeza. Uma coisa que faz a diferença, eu estava pensando na questão das máscaras, né? Nós estamos usando máscaras, a sociedade inteira, né, mundial está usando as máscaras. Mas é interessante também que é um momento onde as máscaras também estão caindo, né, professora? Então, existem máscaras que estão sendo colocadas, essas máscaras materiais, mas existem máscaras que estão caindo em todos os aspectos, sejam econômicos, políticos, sociais, e a verdade parece que está ficando mais clara, ou seja, está sendo difícil omitir ou mentir em tempos de pandemia, né? Ou mesmo nesses tempos de transição planetária, seja lá como que a gente poderia chamar isso. Você vê, a senhora vê como uma Pode me chance chamar de também... você. Obrigado. Você vê que a gente está passando por um momento onde não estamos conseguindo mais colocar tantos véus em cima daquilo que precisa ser mostrado e que isso, de certa maneira, funciona como um catalisador para o despertar dessa consciência que ficou muito tempo abafada e talvez este seja um momento que, obviamente, nem todos vão aproveitá-lo igualmente, mas que essa lição está sendo muito contundente para todos nós, ou seja, nós estamos diante, talvez, da maior crise econômica mundial, né, que já ocorreu, e várias questões estão acontecendo. Eu vejo, eu gostaria que você comentasse isso, professora, as máscaras que estão caindo e os véus que estão sendo levantados da verdade que estava um pouco obscurecida e ela está querendo falar, está gritando em nós. Na verdade, se a gente for olhar com bastante cuidado, do ponto de vista externo, ainda tem muito véu e muita máscara para cair. Vou te falar uma coisa que, para mim, eu considero uma das mais críticas nessa crise. Claro que, em primeiro lugar, é a perda de seres humanos, é a dor de seres humanos. Mas, em segundo lugar, o que mais me deixa perplexa nessa crise são pessoas poderem utilizar a crise para benefício próprio. E nós temos visto isso para todos os lados. E nem todos esses rostos estão desmascarados. Muito pelo contrário, tem muitos ainda nos bastidores. E nem sei se a gente teria alguma vantagem realmente em ver o rosto do outro. Acho que a grande oportunidade dessa crise é de vermos o nosso próprio rosto. Eu acho curioso, porque se você parar para pensar, o homem tem uma tendência a delegar o ofício de crescer para as circunstâncias. Ele se deixa arrastar pelas circunstâncias. Chega a um ponto tal que quando eu falo para as pessoas, construa uma rotina sua dentro de casa, elas dizem, nunca construí a minha rotina. A rotina sempre foi dada pelo trabalho, pela família, pelo colégio, pela universidade. As pessoas não sabem como tomar as rédeas da sua vida. Elas tinham o hábito de delegar às circunstâncias a função de decidir a sua vida e dar a direção.
De repente, em primeiro lugar, elas são puxadas para estarem com elas mesmas, para um necessário confronto, para a vida interior, para a reflexão. Em segundo lugar, não dá mais para confiar nas circunstâncias, porque eu nunca vi um momento de tantas notícias contraditórias dessa forma. Qualquer pessoa lúcida fica olhando e dizendo, eu realmente, e isso eu falo no meu próprio nome, Lúcia, eu não saberia fazer um painel do que está acontecendo no mundo. Porque você pega 3 fontes, cada uma diz uma coisa diferente. E você percebe claramente que cada uma delas tem um interesse por trás daquela informação que está dando. Então, as pessoas chegaram a um ponto tal que elas já não podem mais confiar em opiniões externas, porque elas já não conseguem nem entendê-las. Então, ela é obrigada, no meio de tudo isso, a virar para dentro e criar um próprio senso, uma própria posição diante das coisas. Você não acreditaria, Marconi, se eu te dissesse que algumas pessoas me escreveram dizendo, professora, faz a minha rotina por mim, me diz o que eu tenho que fazer da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Então, as pessoas estão pedindo que os outros vivam por elas, que os outros tomem o comando da vida delas. Tão desacostumadas estão de estar no banco da frente do seu carro, conduzindo o seu veículo. Eu costumo comentar que há 2 formas de você viver. Ou você está no banco da frente, dirigindo o seu veículo na direção que você quer, ou está no banco de trás, de olhos vendados, sendo conduzido. Você não sabe por quem, nem sabe para onde. E só importa se você está confortável. Para onde você vai, quem é que dirige o veículo, não importa muito. Então, esse é um momento que as pessoas foram obrigadas a tomar nas suas mãos o volante das suas vidas. E obrigadas a ter uma opinião própria sobre as coisas, porque não dá mais para confiar no que vem de fora. Hoje a gente já não tem um limite muito claro. Há um ano atrás a gente ainda podia dizer, certos veículos são fake, outros veículos não são. Isso é notícia falsa, isso não é. Você percebe que isso se diluiu? E você já não sabe mais o que é falso e o que não é? Parece que tudo virou fake. E você é obrigada a pensar, você é obrigada a ter ideias próprias, você é obrigada a refletir, você é obrigada a discernir. Achei muito engraçado, Marconi, que esses dias eu estava pesquisando, você sabe que eu gosto de pesquisar a origem de palavras, né? Eu estava vendo que crise, lá no grego, ela vem de seleção, saber separar, distinguir, sabia disso? Crise vem de seleção, do grego crisis, julgamento, seleção, que é a mesma origem de inteligência, que é inteligere, escolher dentre. Então, crise é, sim, como se fosse um chamado ao discernimento, a você pensar por si mesmo. Crise tem uma placa que aponta para dentro, ou seja, procure as soluções dentro de você, não dependa mais de fatores externos. As pessoas têm medo, porque, na verdade, não tem nenhum convívio consigo mesmos, vivem isoladas de si mesmos. Eu acho engraçado dizer que agora estamos em isolamento. Antes estávamos como? Éramos bolhas, egoístas, isoladas uns dos outros, e isolados de nós mesmos. Agora nós temos uma chance de uma comunicação interna, de perguntar quais as minhas ideias são realmente minhas, quais os meus sentimentos são realmente meus, qual ideia nasceu de uma reflexão que eu fiz a respeito de algo e cheguei eu a essa conclusão. Qual o sentimento nasceu de um conhecimento profundo dos seres? A maior parte dos nossos pensamentos e sentimentos são da moda, são da massa. É uma hora que a gente é convocado a conhecer a si mesmo, criar um critério para lidar com a vida. Não dá mais para ser arrastado pelas correntes do coletivo, porque elas se tornaram tão contraditórias que ninguém entende mais nada. Então, o que eu acredito é que a principal máscara que tem que cair é a nossa mesmo. Nós, às vezes, morremos estranhos para nós mesmos. Existe uma frase que eu acho muito bonita que diz que todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns só sobrevivem. Agora é hora de viver, de fato, tomar as rédeas da nossa vida, derrubar em primeiríssimo lugar a nossa própria máscara. Também ver morrer os nossos defeitos antes de nós, né? Isso Que é uma muito frase muito interessante. Por isso que eu fiz essa analogia da máscara, né? Que as máscaras estão caindo, porque talvez esse crescer para cima do coletivo talvez não ocorra, mas o crescer individual talvez ocorra e talvez nós estejamos no momento muito adequado para que isso, de fato, transcorra, obviamente, pelo caminho mais difícil, porque o caminho fácil, né, o atalho, normalmente nos leva para um local onde nós não vamos encontrar nada, né? Então, a gente não pode ter medo de percorrer o caminho mais difícil.
Eu acho que as pessoas também estavam com um pouco de medo de percorrer o caminho mais difícil e estavam um pouco abafadas, né, pelo conforto, pelo excesso de conectividade, a falta de contato real, né, de contato humano. Então, estamos sofrendo, né, da nossa falta de abraços, na nossa falta de visitarmos os nossos entes queridos, e talvez a gente esteja tendo tempo de refletir sobre isso também, né? Será que a gente estava usando bem o nosso tempo quando não havia a pandemia, né? Será que a gente vai conseguir sair daqui querendo, de fato, dar abraços verdadeiros e ter um contato realmente verdadeiro uns com os outros, né? Então, talvez não esperar pelo que o outro mude, mas mudemos inicialmente a nós mesmos. Esse é um dos desafios mais violentos que eu acho do ser humano, que é o mudar a si próprio. A filosofia, a senhora você como filósofa, usa a filosofia, né, de uma maneira bem estoica, vamos dizer assim, que é justamente como viver bem diante das adversidades, né? Essa adversidade, né, do ponto de vista não só micro, né, individual, mas do ponto de vista macro, ela nos força a crescer. Mas algumas pessoas, como a gente estava falando antes da live, né, algumas pessoas parecem não estar preparadas ou não estão devidamente num determinado nível que possam compreender essas informações de uma maneira adequada, para que possam crescer. A filosofia, de uma maneira mais simplificada, ela pode ser esse instrumento para ajudar a despotencializar as nossas capacidades, ora adormecidas, professor? Eu volto ao exemplo de Sócrates, né? A filosofia é uma parteira de almas, mas é preciso que o homem esteja grávido. Ou seja, uma pessoa que esteja sentindo necessidade de crescer, que esteja infeliz com a maneira como lida com a sua vida e queira de fato ser fator de soma para a vida do outro, para a sua própria vida, queira sair daqui maior do que entrou, essa está grávida. Essa a gente pode ajudar no parto. Mas para quem acha que viver é apenas sobreviver com o maior conforto possível, é muito difícil. Uma das coisas que a gente percebe nesse momento é o quanto as pessoas estão sem um sentido de vida claro, por isso não sabem discernir. Imagina, dei esse exemplo, inclusive, quando eu estive aí no ano passado. Se eu sei que eu quero ir em direção àquela porta, esse é o meu sentido de vida. Tudo que me leva para lá é bom, tudo que me leva em direção contrária é ruim. Quando eu tenho um sentido de vida e sei onde eu quero chegar com tudo isso, eu posso discernir o que é bom, o que é ruim, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é honesto, o que é desonesto. Quando as pessoas não querem chegar a lugar nenhum, o bom, o mal, o verdadeiro, o falso é o que está na moda, é o que todo mundo pensa. Então as pessoas são muito manipuláveis, explora-se muito o comodismo humano, mas hoje vivemos o auge da lei do menor esforço, e nem sequer nos ensinaram que teríamos que crescer, que não viemos aqui meramente para sobreviver, mas para agregar valor ao mundo, para deixar o mundo, ainda que seja só um pouquinho, melhor do que aquele que encontramos, para sairmos daqui maiores do que entramos. Aliás, é uma coisa que eu fiz, esse pacto comigo mesma, Marconi. Eu sugiro para você, que eu sei que é uma pessoa tão íntegra, tão boa e está buscando tanto crescimento também, que essa crise eu não saia do outro lado do mesmo tamanho que eu entrei, que eu saia maior, para que todo esse sofrimento não tenha sido em vão, que eu saia maior. Então tem que haver essa necessidade do ser humano de fazer diferença no mundo, de crescer e ajudar os outros a crescerem através do seu exemplo. As pessoas dizem, bom, agora eu estou com as pessoas que eu amo, mas é um momento até para pensar isso, o que é amar os demais? Você percebe que amar os demais é conhecer a essência do outro, os seus sonhos, a sua necessidade. E você não pode conhecer a essência do outro se você não conhece a essência de si próprio. Quem é superficial em relação a si mesmo é superficial em relação a todo mundo. Amar o outro é ajudá-lo a crescer como ser humano. É dar asas ao outro. Como dizia Khalil Gibran, o verdadeiro amor dá asas. Às vezes a gente corta as asas uns dos outros por carência afetiva, por dependência, por querer que essa pessoa atenda às nossas necessidades e não os sonhos dela. Então, é um momento para a gente parar para pensar os nossos sentimentos, a nossa forma de nos relacionarmos com a vida. Hoje cedo eu dava um exemplo filosófico que eu uso bastante. Imagina que haja um barqueiro que esteja com seu barquinho estacionado à beira de um rio. Você chegue para ele e diga, qual é o seu sonho?
Ele vai te dizer, olha, o meu sonho era ter um iate, era ter um barco grande. Você percebe que o sonho dele é ter meios melhores, mas não é chegar a lugar nenhum? Ele não te fala do porto onde ele quer chegar, ele só fala do meio, que ele quer que seja melhor. Então você fala para as pessoas, qual é o seu sonho? Ah, é ter uma casa melhor, é ter um carro melhor, viajar para a Europa. Bom, isso aí você está me falando dos meios. Mas onde você quer chegar com tudo isso? Já teve coragem para chegar lá, colocar sua imaginação lá no final da vida e imaginar que ser humano você quer ser quando tudo isso terminar? Nos últimos momentos, quando você olhar para trás, o que você quer ver? Você não gostaria de ser um ser humano melhor? Você não gostaria de ter beneficiado todas as pessoas que passaram pela tua vida? Não gostaria de ser um fator de soma para si próprio, para os outros, para o mundo? Gostaria. Tá bom, então coloca isso como meta, porque aí você não se perde mais. Essa meta é fundamental, mas não, nós nos apegamos a meios. E as metas são dadas pelo coletivo, caminhamos na direção que todo mundo caminha. E com isso vamos perdendo vida, que a vida humana não tem como se realizar se você não tem uma meta de construção de si mesmo. Você pode ter o que você quiser, não sou aqui eu que estou condenando quem quiser uma casa maior ou um carro melhor, isso pode até ser necessário, mas não é suficiente para justificar a vida de ninguém, você entende? A meta da vida humana está sempre no terreno do ser, que é ser um ser humano melhor, agregar valor à vida. Está na hora da gente parar e pensar sobre tudo isso. Parar e pensar das coisas que eu fazia normalmente. Qual era que realmente me realizava, me fazia feliz? Eu já contei para vocês que quando eu entrei em Nova Acrópole, isso vai muito tempo, eu era muito jovem e o meu professor de filosofia, ele me perguntou, olha, à noite você fecha os olhos, relembra o seu dia e lembra qual foi o momento que você estava realmente feliz. E eu fiz isso. E eu tinha participado de um happy hour com colegas, num barzinho e tudo mais. Quando eu fechei os olhos, nada daquilo era um momento de maior felicidade. O momento de maior felicidade, eu identifiquei o momento que eu estava mexendo no jardim e plantando uma roseira. Eu vi que o happy hour e uma série de outras coisas que eu fazia, estava batendo ponto numa coisa que o pessoal achava que todo jovem tinha que fazer. Mas aquilo não me dava satisfação nenhuma. Aí virei para mim mesma no espelho e falei, que tipo de ser humano é esse que não sabe nem o que lhe faz feliz? O que eu sei de mim mesma? Não sei nada. Essa altura, já com 20 e tantos anos, uma estranha para mim mesma, não sei nada. Uma hora que você tem que chegar e dizer, quem sou eu? O que me faz feliz? O que me realiza? O que me dá uma boa noite de sono? Ou seja, aquele sono dos justos, que você se sente em paz com a vida. O que me proporciona isso? O que eu realmente gostaria de ter e de ser? Qual é o grande propósito da minha vida? Qual é o verdadeiro amor que eu já alimentei na minha vida? Um amor profundo pela essência dos seres, um amor que liberta e não aprisiona. Existe um filósofo, eu gosto muito dele, que é Immanuel Kant, que ele dizia que uma das coisas mais imorais do mundo era ter o ser humano como um meio e não como um fim em si. Você entende? O ser humano é um meio para que eu não fique sozinho, para poder preencher as minhas carências, para poder me dar uma certa comodidade emocional, para testemunhar a minha vida para que ela não passe em branco. Mas o final do processo é o meu conforto físico e psíquico, e não esse ser humano. E para que ele preencha essa minha necessidade, muitas vezes eu vou lá e corto as asas dele, para que ele não voe, para que não saia de perto de mim. Quantas vezes isso que a gente chama de amor é isso? É um comodismo, é uma necessidade de que o outro preencha um papel na nossa vida. O amor nunca atua como meio, ele é um fim em si. Então, é o momento da gente revisar os nossos amores, as nossas realizações, as nossas metas. É o momento da gente começar a construir a nossa vida. Isso é vida interior, isso é reflexão. Eu te falei, a crise é uma placa que sempre aponta para dentro. Sempre, não tem outra direção. Qualquer tentativa de tentar resolver a crise apontando para outra direção vai ser um fracasso. Só vai adiar a crise. Teremos que passar por outra. Como um garoto que repete a série escolar porque não aprendeu. Tem que passar por outra. Essa observação que você fez, professora, é muito interessante, porque eu, como médico, trabalho com medicina esportiva e cardiologia, né? E vira e mexe os pacientes, quando eles estão na melhor fase deles, fisicamente falando, estão participando de competições, correndo, ganhando medalhas e tudo, e isso, às vezes, coloca ele muito para fora, né? Para fora porque ele conquista o mundo,
mas não é capaz de governar a si mesmo, que é também um conceito bem filosófico, né, que é governar a si próprio. Então, ele consegue, né, desenvolver fisicamente, mas ele está sedentário do ponto de vista mental, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista filosófico. Então, uma das coisas que acontece, não raro, quando essa pessoa se encontra no auge da forma física dela, ela é parada por uma lesão. Ela é parada por algo que interfere nessa conquista dela. Tem um gato aparecendo aí, né, professora? É, um gato. Essa gatinha. Que ótimo. Então, esse ponto que eu gostaria de colocar, e eu falo muito para esses meus atletas, que não desperdicem esse momento da parada, porque ele entra em um estado de profunda depressão, porque ele fala, Marconi, mas eu tinha uma competição agora lá em Boston, lá em Nova York, lá em Chicago, e eu não vou poder participar mais. Eu falo com ele assim, olha, reflita sobre isso faz parte do seu treinamento. Se você vai ficar 1 mês parado, 3 meses, 6 meses ou 1 ano parado, aproveite esse seu tempo, não desperdice o seu sofrimento. Então, eu acredito que nesse momento, a gente, né, que está fazendo essa live, um dos recados que eu gostaria de passar a todos que nos ouvem é que nós não desperdicemos esse momento. Esse momento é um momento de ouro para que máscaras realmente caiam, as nossas, sobretudo, as das outras pessoas provavelmente vão cair também, mas que a gente não desperdice esse momento apenas no muro das lamentações, né? Achando que isso está progredindo para o nosso fim, para a nossa queda, para o nosso crescer para baixo, como a gente brincou no início da nossa transmissão. E eu gostaria de ouvir a sua opinião, professora, a respeito de alguns tipos de mecanismos que eu uso para que a pessoa não desperdice esse sofrimento. E um deles, ou vários deles, é através da literatura, através da música, através do exercício físico e através da natureza. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o papel dessas questões das artes, né, da filosofia, da literatura, né, da música e da natureza, da contemplação da natureza, que as pessoas acabam, né, por não perceberem isso que está à frente dos nossos narizes e acabam por desperdiçar esse momento onde elas podem fazer isso e não fazem. Então, eu gostaria de saber de você quais são os instrumentos que nós poderemos lançar mão diante desse momento de crise e de isolamento ou de distanciamento social. Você falou bem, apenas complementando aquilo que você falou anteriormente, você percebe que as pessoas ficam muito mais propensas à reflexão nas derrotas do que nas vitórias? Que as vitórias deixam as pessoas um pouco astralizadas, um pouco à flor da pele. Na derrota, na crise, na dor, elas ficam mais propensas a refletirem, a analisarem a sua vida, a analisarem as suas premissas. Eu garanto contigo, Marconi, que se você pega uma pessoa da minha idade, por exemplo, já tem 56 anos, e pergunta quais foram os momentos que você mais cresceu na vida, eu vou me lembrar dos momentos de dor. É curioso isso. E se você considera que viemos ao mundo para crescer, são esses momentos que mais nos fazem crescer, portanto, são os mais úteis. Agora, o que você falava da boa música, do contato com a natureza e tudo mais, isso cria um ambiente muito favorável para que a nossa consciência se eleve. Eu tenho uma palestra no YouTube, que você conhece bem, que é sobre a sabedoria egípcia, o Kybalion, e eles falam a respeito do princípio da vibração. Platão falava muito sobre isso. A música ela tem vários níveis de vibração. Tem certas músicas que convidam a elevação da nossa consciência, para pensar um pouco mais profundamente da vida, do nosso destino, do que queremos mesmo, da vida onde queremos chegar. E essas músicas são um convite para a elevação da consciência. Platão ele falava que ele poderia medir o nível de um estado pela música que o governo dava ao seu povo. Para pensar sobre isso. Recomendava música nos banquetes e tudo mais. Eu vou dar um exemplo simples para que as pessoas entendam isso. Imagine que eu estivesse diante de todos vocês, pessoalmente, e pedisse que cada um narrasse para mim o momento mais belo da sua vida, ou escrevesse. Daria uma folha de papel para cada um para que escrevesse o momento mais belo da sua vida. Eu fosse lá no aparelho de som, nada contra, isso não é um preconceito, tá? É só um exemplo. Mas enquanto vocês escrevem, eu colocasse como fundo musical
a música da escola de o samba enredo de uma escola de samba da Marquês de Sapucaí, do Grupo A, Rio de Janeiro, 2019. Você está tentando pensar no momento mais nobre da sua vida, e lá, você percebe que isso é propício para mover o corpo, mas não a alma. O corpo, o pé começa a bater o ritmo, né? O corpo responde, porque a mensagem é para ele, mas não é propriamente para a alma, não é propriamente para a elevação de consciência. Então, cada música, cada ambiente, cada cenário, ele é como se fosse um ninho para que alguma coisa nascesse. Ele é um convite para que alguma coisa nascesse. E se você quer que a sua consciência mais elevada surja, se quer que a sua alma se manifeste, como você convidar uma pessoa para a sua casa? Quando você convida uma pessoa que admira, para que ela se sinta à vontade, você não costuma botar a música que ela gosta, servir a comida que ela gosta, porque ela se sinta bem. Assim também, a nossa consciência mais elevada, ela tem algo que ela gosta, algo com que ela se identifica, algo que a inclina a estar presente. Quando nós queremos um encontro com a nossa consciência, é bom criar um ambiente que seja favorável à presença dela. Daí você vai ver todos esses cenários, uma boa música, uma boa literatura, uma boa oração. E tem mais uma coisa que é interessante. Quando você junta duas dessas coisas ao mesmo tempo, você vai perceber que é uma coisa curiosa. Eu costumava, quando eu dava aula em João Pessoa, na Paraíba, juntar os meus alunos para dar aulas. A gente tinha aula no final da tarde, nos sábados, e eu juntava eles, pegava um belo texto e a gente se sentava no terraço para ver o pôr do sol. Quando você junta uma beleza visual com uma beleza auditiva, uma música, um texto, é um convite para a elevação da consciência irresistível. Aí você percebe que aflora coisas em você que talvez você não tivesse nem consciência dela. Ou seja, é sim uma ferramenta muito boa para acompanhar a reflexão. Agora, ela convida, mas não obriga. O ser humano tem que estar predisposto a conhecer a si próprio, a refletir sobre a sua vida, a se dispor a ver mais o outro, a pensar mais no outro, a incluir a dor do outro, o sofrimento do outro nas suas preocupações, a tomar cada vez mais consciência de que a humanidade é uma só, é uma família. E ao não pensarmos no outro, ao acharmos que a dor do outro pode me trazer algum benefício, ou a perda do outro, é a mesma coisa que a minha mão achasse que o mal do meu pé é benéfico para ela. Se o meu pé sofre uma gangrena, mata o corpo inteiro e ela vai junto. Perceber que nós somos, na verdade, um. Eu comentava com você uma ocasião sobre a década de Pitágoras. Pitágoras falava da sequência de números de 1 a 10. Ele dizia, tudo começou na unidade e tudo vai acabar no 10. 1 mais 0 dá 1 de novo. Ou seja, as coisas partem e voltam para a unidade. Portanto, tudo aquilo que progride caminha na direção da unidade. Quando eu compreendo mais a dor do outro, quando me responsabilizo pelo bem do outro, quando sou capaz de me comprometer em criar um mundo um pouco melhor, na medida máxima das minhas possibilidades, bom, isso começa a trazer à tona um outro eu. Você começa a perceber que existe uma coisa maravilhosa, que é o teu verdadeiro eu, dentro dessa casca, dentro dessa máscara de convenções. Existe um exemplo na antropologia que eu acho muito interessante. Diz que quando a criança nasce, eles falam de sociedade simples, sociedade relógio. Mas eu digo que as sociedades complexas têm mais isso do que as simples. Imagina que a criança ainda está na barriga da mãe. Você coloca essa mãe lá nos ponteiros do relógio, lá em cima, no 12. A criança nem nasceu, mas a máscara já está pronta do lado do berço dela. É o primeiro presente que ela recebe. Você conhecendo mais ou menos o histórico dessa mãe, o nível cultural, o nível financeiro, a cultura do momento em que ela vive, do meio em que ela vive, você pode calcular com uma precisão muito grande e com uma margem de erro pequena. Como será essa criança lá quando o ponteiro estiver nas 3 horas? Quando ela estiver com seus 10, 12 anos, um pré-adolescente? O que estará gostando? O que estará sonhando? Que tipo de amizade cultiva? Que tipo de problemas pode começar a apresentar? Você leva o ponteiro lá para as 6 horas. Um jovem lá na faixa dos seus 25, 28 anos. Como interagirá? Quais serão seus gostos, suas rejeições? O que ele pensará sobre o futuro? O que ele desejará conquistar? Depois você puxa lá para as 9 horas esse ponteiro, homem maduro, dos seus 50 anos de idade,
Como ele verá o seu passado, como ele encarará os seus problemas, como ele transferirá ou não os seus problemas para outros e não assumirá nada da sua vida, quais serão seus gostos, seus padrões de lazer, e depois você volta o ponteiro para o meio-dia. Essa pessoa aí nos seus 70, 75 anos. Mas com uma margem de erro pequena. Eu acho isso incrível. Ou seja, a gente nasce e veste a máscara. A autenticidade quase nenhuma. Tem ali os trilhos para você rolar. Sua vida já está toda vivida. Não sei se você lembra daquela música jovem que esteve na moda alguns anos atrás, Marvin, que dizia: o teu destino eu sei de cor. Aquilo ali é muito filosófico, aquele verso daquela música. Porque realmente a maior parte da humanidade delega a terceiros o direito de viver a sua vida, que rola nesses carris, por conforto, por essa inércia que você falou. Mover o corpo, sim, dá algum trabalho, mas mover a mente, mover as emoções, muito mais. Criar uma identidade nesse plano, muito mais. Eu ouso dizer que a pior preguiça de todas é a preguiça mental. Então você delega, deixa que a sua vida seja vivida. E você vai sendo conduzido no banco de trás, de olhos vendados, não importa por quem nem para onde, contanto que o banco seja confortável, contanto que a alimentação seja boa, contanto que você esteja seguro. É melhor assim. Seja viver dá trabalho. Além de perigoso, dá trabalho, né? Mas viver uma coisa importante que eu tenho vivenciado também, e eu acredito que muitos terapeutas e psicólogos que estão nos ouvindo também estão experimentando, é o nível de sofrimento que as pessoas estão chegando nos nossos consultórios, seja pela questão econômica, seja pela questão conjugal, com as relações com os sócios, com a família e etc. E um detalhe que a gente tem feito dentro do consultório é quando a gente vai fazer o eletrocardiograma desses pacientes, pelo menos no meu consultório, eu estou fazendo um eletrocardiograma longo, de 10 minutos, e pedindo para que esse paciente respire pausadamente e entre num estado que a gente chama de meditativo. E peço para que ele feche os olhos e reflita um pouco sobre esse sofrimento que ele está passando. É interessante que você me falou uma coisa importante dessa questão do despertar, né? Que quando a gente está realmente preparado para o despertar, as coisas acabam acontecendo, o universo acaba nos patrocinando, que é uma frase que eu acho que é sua, inclusive. O universo nos patrocina quando nós seguimos a trilha correta ou um caminho que a gente determina como algo onde sucessivamente as coisas estão acontecendo. Então, nesse eletrocardiograma, quando as pessoas estão de olhos fechados e tendo um pouco mais de concentração da respiração delas, elas experimentam um grau de despertar e de tranquilidade que tem me surpreendido a cada consulta que eu tenho passado. Elas chegam extremamente mexidas, sofridas, né? Nós, que estamos na linha de frente, nós não estamos recebendo pessoas em situações fáceis, e uma das alternativas que eu tenho visto também, que eu gostaria de compartilhar com todos que nos ouvem, é uma pausa para a meditação. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o ato do meditar, do refletir, né? E fazendo uma análise, né? Quando a gente fecha o olho para fora, provavelmente a gente abre o olho para dentro. E as pessoas, elas experimentam uma sensação de bem-estar muito grande quando elas fazem isso no consultório. Então, imagina na natureza, em ambientes mais preparados e tudo. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessas questões que envolvem meditação, o autoconhecimento através de atitudes reflexivas e meditativas. Professora. Carl Jung, que eu admiro bastante, você sabe disso, gosto muito da obra dele, num determinado momento ele diz uma frase bastante conhecida: quem olha para fora dorme, quem olha para dentro desperta. Na Grécia, Platão, ele costumava inclusive ser mal interpretado, e nos nossos dias ele é mal interpretado por isso. Ele dizia que há uma necessidade dos chamados divinos ócios. E a gente encara ócio como não fazer nada. A palavra ócio, na verdade, não é de origem só grega, ela vem também do latim. E em Roma havia o ótium e o negótium. Você sabe o que significa isso? O ótium, só um minuto. Temos um gato fazendo travessuras sobre a mesa.
O ótimo é cuidar das coisas da alma e o negócio cuidar das coisas do corpo. Os dois igualmente produtivos. Chega um determinado momento, como dizia Confúcio também. Sabe por que eu compro arroz e flores? Arroz para viver e flores para ter pelo que viver. A nossa alma também necessita de alimento. Chega uma determinada hora que, se você só alimenta o corpo, você já não está mais vivendo, você já está sobrevivendo. Todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns só sobrevivem. Então, esse momento que Platão recomendava, que Pitágoras exigia dos seus discípulos no museu, todo mundo tinha que ter um tempo para fazer um diário, para refletir o que fez do seu dia. Esses homens não eram bobos. Esses homens eram alguns dos maiores filósofos que existiram na humanidade. E eles recomendavam que o homem tivesse que se recolher num determinado momento para checar o que estava fazendo da sua vida. Imagine que eu fixe que a finalidade da minha vida é chegar a ser mais generosa e mais fraterna do que eu sou hoje. Quero chegar ao máximo de generosidade e fraternidade que eu possa. Todos os dias eu tenho que parar e examinar o que eu fiz do meu dia de hoje. Meu dia de hoje, eu caminhei nessa direção? Ou eu fiquei parada? Ou eu dei um passo na direção contrária? Porque se eu dei um passo na direção contrária, foi um passo só, amanhã dá para corrigir. Mas se eu não paro em nenhum momento para pensar a minha vida, podem ser tantos passos na direção contrária que quando eu olho, já não dei mais para recuperar. Tem que haver um momento que você diga para si próprio: o que eu fiz hoje? Eu caminhei na direção do meu ideal? Eu caminhei na direção do meu sentido de vida? Ou eu caminhei em direções que não tinham nada a ver com isso? Se você fixa, é outra coisa que é linda, Marconi, no Egito, que eles dizem: o teu nome interno está no horizonte. Ou seja, o meu nome interno, o meu nome verdadeiro, é quem? É aquela Lúcia que está lá no horizonte, que pretende ser fraterna e generosa, entende? Então, quando é que eu estou sendo a Lúcia? Quando a minha ação soma para que eu seja um pouquinho mais fraterna e generosa. Quando a minha ação vai na direção do egoísmo, quando a minha ação vai em outra direção, nesse momento eu estava fora de mim. E eu posso, inclusive, observar quais são essas coisas que estão me roubando a mim mesmo. Porque aí eu começo a criar forças, criar ferramentas, porque uma hora eu vou ter que passar por isso e ser vitoriosa. Uma hora eu vou ter que reverter esse jogo. Agora eu já sei contra quem eu estou lutando. Portanto, o momento de vida interior é um momento de reconhecimento da nossa identidade e de ajuste, porque tempo é vida, ajuste da nossa vida. Eu costumo dizer que as pessoas pensam: bom, um dia sem ser coerente comigo mesmo não é nada, um dia é muito pouco. Se nós vivêssemos 1000 anos, talvez. Mas para uma pessoa que vive 75, 80, 80 e poucos anos, um dia é muita coisa. É uma unidade muito significativa e gera uma tendência. Então, o que esses homens diziam é que esse momento de reflexão, de virar para dentro, é a única forma que temos de tomar posse da nossa vida. De garantir que estamos, de fato, caminhando, que estamos, de fato, nos deslocando. Eu também conversava com você a respeito do tempo real e do tempo de relógio, lembra? Sim. Que na Grécia eles diziam que o primeiro deus, o máximo deus do panteão grego, foi o caos. Depois veio Uranus, que é aquele oceano de possibilidades, de sementes. Depois veio Cronos e, por último, Zeus. Cronos, evidentemente, o nome já está dizendo, é o tempo. E Zeus é a superação do tempo, é a eternidade, é o alto do Olimpo, né? O Olimpo vem de Elimbos, Elimbos voos, aquilo que emergiu do limbo, ou seja, o ápice da consciência humana. Aí, quando eu pergunto para os meus alunos: vocês acham que a gente está onde? Eles dizem: estamos em Cronos, é claro. E eles sempre se surpreendem quando eu digo: olha, a gente nem pisou em Cronos. A gente ainda está lá no caos primordial, talvez em Uranus, com muito potencial, mas nada realizado ainda. Porque tempo real se mede por passos em direção ao ideal humano. Se você encontra uma pessoa hoje e faz um diagnóstico mais ou menos de como está a vida moral, psicológica, espiritual dela, e volta a encontrá-la daqui a 10 anos e faz esse mesmo diagnóstico e percebe que ela está exatamente a mesma pessoa, não houve tempo para essa pessoa. Tempo real, não. Ela não saiu do lugar, só houve tempo de relógio, tempo ilusório. E essa vida interior nos permite entrar no tempo real. E o tempo real culmina com a superação do tempo, que é o tempo de Zeus, é a eternidade.
É possível que a coletividade ainda esteja na sua infância espiritual, né? Porque o que a gente está vendo no mundo hoje é muito egoísmo, muito desmatamento, muito agressão à natureza e muita dificuldade de ver o outro, né? Essa unidade no mundo atual me parece bem distante, né? Então, essa infância que nós estamos vivendo, nesse tempo que você diz, talvez a gente tenha que passar um longo período de aprendizado. Eu fico imaginando se essa pandemia, né, ela forçosamente funcionaria como um catalisador para nos fazer crescer pelo impacto, né, pelo escândalo que é o que está acontecendo. Mas não sei se o escuro vai se tornar claro da maneira como nós gostaríamos que se tornasse Tão claro, né? rápido, com certeza não. Com certeza não. Então, um dos mecanismos que eu tenho usado para as pessoas refletirem sobre as suas próprias vidas e olhar para dentro, né, é através da meditação, que faz com que ela use um pouco desse tempo, na ausência do tempo dela do dia a dia, porque uma coisa muito interessante nessa crise, e nós vemos cidades como Nova York, como São Paulo, que nunca param e que foram obrigadas a parar. A gente está justamente tratando a crise, né, tratando a pandemia, forçando as pessoas a ficarem em casa, pelo distanciamento social. E é muito difícil para uma sociedade que sempre viveu com pressa e sem uma direção, como você bem disse, né? Ou seja, não sabe para onde vai. Se eu for igual uma Ferrari, né, eu vou chegar mais rápido. Se eu for com uma Ferrari, eu vou chegar mais rápido a um destino ruim, né? Abismo. Então, ao abismo. É Então, nós preferível ir a estamos... pé. É preferível ir a pé. Então, seria interessante que essa pandemia nos redirecionasse para um caminho melhor. Nós sabemos as dificuldades disso. E nós temos algumas perguntas aqui que eu gostaria de colocar, que foi dada para nós. Um ouvinte coloca a logoterapia, que foi criada por Viktor Frankl, que é baseada no sentido maior da vida, se ela poderia ajudar as pessoas a compreender melhor esse sentimento de vazio, né, nesse distanciamento social. Será que a logoterapia, eu não sei se você sabe exatamente o que é isso? Conheço o Viktor Frankl, eu conheço a história dele com a guerra. Bom, eu sou filósofa, eu acho, para mim, realmente acho que o melhor auxílio para o homem conhecer si próprio é a filosofia. Mas posso considerar que a logoterapia pode ser útil, muita coisa pode ser útil. E a gente ficaria aqui a noite inteira falando de coisas, não todas, mas algumas podem ser úteis. Porém, a gente não vai ser arrastado por coisa nenhuma. Nós vamos se quisermos. O livre-arbítrio, nesse sentido, impera. Qualquer coisa, até olhar os pássaros que cantam na sua casa pela manhã pode ajudar. Mas nada te obriga. Antigamente, nas civilizações antigas, e hoje se perdeu muito a credibilidade em coisas, por exemplo, como astrologia. E eu não condeno isso, até eu mesma perdi. Não é? Porque pelo abuso, pelo charlatanismo que foi feito em torno disso. Mas no passado, quando isso tinha alguma seriedade, os antigos astrólogos costumavam dizer: os astros sobre os homens inclinam, mas não determinam, porque o homem é dotado de vontade. Você pode ter um signo que te inclina todo para ir para uma direção e você, por vontade, ir para outra. Porque o homem tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Então, muitas coisas podem inclinar, podem motivar, podem chamar, mas não podem caminhar por você. Nem a logoterapia, nem coisa nenhuma. E na filosofia, em Nova Acrópole, no trabalho que fazemos em Nova Acrópole, que eu considero extremamente útil, muito bom, devo muito a isso, mas no início já falamos, nós mostramos para você possibilidades, não podemos caminhar por você. Como dizíamos no início, os caminhos fáceis mentem. Não há nada que possa caminhar por nós. Agora, ajudar, as coisas simples da vida ajudam, se você sabe ler através delas, sabe apreciar as coisas simples do teu cotidiano. Elas podem ajudar. Uma boa leitura, o canto dos pássaros, essa gata que está aqui perturbando em cima da minha mesa, tudo pode ajudar. Mas caminhar tem que ser você mesmo. E isso é vontade. É disciplina e é vontade. Essa sua observação, professora, me fez lembrar de uma frase do Edgar Morin, que é um filósofo francês, se não me engano, que ele disse que o destino da humanidade é desconhecido, mas sabemos que o processo de existir modifica-se. Ou seja, o processo de existir modifica-se, embora o destino da humanidade seja desconhecido. Talvez nós tenhamos uma boa oportunidade para existir num novo molde, né, de existência, que
que eu chamo de sistema operacional existencial. Talvez a gente tenha que fazer o download de alguns programas que nós não tínhamos acesso, né? Nesse programa existencial, né? Nesse sistema operacional existencial nosso, que estava tendo literalmente alguns vírus, não o coronavírus, mas que estava travando, né? Que estava rodando com muita dificuldade, e que a gente pode passar um antivírus nesse nosso sistema operacional existencial, já que nós estamos falando de Covid, de pandemia, né? Talvez seja uma oportunidade muito grande de a gente passar um antivírus interno, né? Um antivírus na nossa alma, na nossa mente, nos nossos comportamentos, e que quando as máscaras, se a gente permitir que nossas máscaras caiam, que a gente possa aproveitar um pouco esse momento para ver esse sistema operacional existencial rodar com mais facilidade e mais rapidamente. Tem uma outra pergunta aqui, nós ainda temos um tempinho, que nos foi feita, que coloca assim: é possível conservar o nível de consciência do despertar e nos afastar da vulnerabilidade provocada pelo olhar externo, geralmente que nos julga, né, em tempo integral? Se sim, qual seria o caminho, né? Ou seja, como manter o estado de flow, né, de despertar, se diante de nós temos uma plateia que não quer a nossa evolução? Qual que seria a sua resposta, professora? Olha, isso é uma das coisas que a gente mais trabalha em Nova Acrópole. Na filosofia atemporal sempre se trabalhou com isso, que é para que o homem saiba que ele é construído de dentro para fora. Platão falava do homem de ouro. Sabe por que o Platão considerava o homem sábio como o homem de ouro? Imagine você, Marconi, essa minha aliança de casamento. Ela é de ouro. Se fosse qualquer metal, esses anos todos que ela está no meu dedo, ela já teria ficado preta. A influência da pele humana é tão grande que ela adultera as propriedades dos metais. Mas olha, ela continua exatamente como ela sempre foi, dourada. Sabe qual é a propriedade do ouro? Ser tão fiel a si mesmo que, independente da superfície em que ele esteja em contato, ele não perde as suas características. E isso era para Platão o indivíduo, o homem de ouro. Conhece tão profundamente a si próprio, respeita tão profundamente a si próprio, que as circunstâncias não são capazes de adulterá-lo. Então, nós deveríamos saber que a única forma de entrarmos em harmonia com os demais não é levarmos em consideração os palpites deles, nem atendermos as expectativas deles, mas sermos profundamente aquilo que somos. Porque o mundo necessita do que somos e não das nossas máscaras. Se você pega, por exemplo, uma bela pintura, por que uma pintura é bela? Você percebe que ela tem combinação de cores totalmente diferentes? O azul que não tem nada a ver com vermelho, que não tem nada a ver com branco, e elas se combinam harmoniosamente e formam uma beleza? Uma música que você gosta, por que ela é bela? Porque ela tem uma combinação de notas diferentes, em escalas diferentes, cada nota sendo o que é. A combinação das diferenças produz a beleza. Beleza é a harmonia. E para que haja beleza, cada coisa tem que ser o que é, cada ser tem que ser o que é. Então, no fundo, as pessoas não sabem, mas elas precisam que cada um encontre a sua identidade. Existe um recado ao mundo que cada um de nós veio dar. Nós estamos aqui para comunicar a nossa essência ao mundo. É como se fosse uma nota de uma sinfonia, que se não vier à tona, essa sinfonia vai ficar menos bela. Marco Aurélio, que era um grande filósofo, ele costumava dizer: cada ser humano que morre sem que eu o conheça significa um universo ímpar e irrepetível, com o qual eu deixei de travar contato. Nós somos únicos e temos uma contribuição única a dar ao mundo. E não deveríamos tombar antes de dizer a nossa palavra sagrada. O hieros logos dos gregos, a nossa palavra sagrada. Ou seja, o melhor que podemos fazer pelos seres humanos à nossa volta é crescer como ser humano. E não ficar atendendo a expectativas alheias ou se moldando a uma máscara social. No fundo, toda a humanidade necessita. Esses dias eu estava brincando com alguns alunos e falando de Diógenes. Não sei se você conhece esse filósofo que vivia dentro de uma barrica. Todo dia, meio-dia, ele ia para a praça em Atenas com a lamparina, meio-dia. E as pessoas diziam: você está louco? Meio-dia você com essa lamparina, Diógenes? Ele disse: eu estou buscando um homem. Mas hoje eu vou me embora porque não achei nenhum. Passou a vida inteira dele, não achou nenhum. Às vezes eu tenho a impressão que a crise é uma espécie de Diógenes. Ela está indo com a sua lamparina, iluminando o rosto dos homens, para ver se acha algum homem de verdade. Porque um que ela ache já valeu a pena, já dá para ela ir embora.
Então, quanto mais o homem tem autonomia, quanto mais ele é construído de dentro para fora, mais ele pode fazer pelo mundo, contrariamente ao que as pessoas pensam. Sem dúvida. Esse comentário seu, professor, me fez lembrar uma obra do Shakespeare, né, que é o Rei Lear. Ele, num determinado momento, ele fala assim: pobre Rei Lear que ficou velho antes de ficar sábio. Ou seja, nós temos que aproveitar esse nosso tempo, nesse curto espaço de tempo, né, da nossa existência, né, nessa fase de que atualmente nós estamos vivendo muito tempo, mas é aquela história, né? Será que estamos de fato vivendo, né? E aí, lembrando um outro libanês, que é o Mikhail Naim, ele fala: feliz os homens que morrem para viver e tristes os homens que vivem para morrer. Então, de alguma maneira, as máscaras realmente precisam cair e a gente precisa morrer para viver. E falando de máscara, nós temos mais uma pergunta aqui que fala um pouco sobre isso que nós comentamos. A pergunta fala assim: nascemos com a forma da nossa máscara, nosso padrão, ou isso se dá em outro momento da vida? Por meio da filosofia, podemos compreender este padrão e nos livrarmos dele? Ou seja, nós nascemos com a máscara ou nos colocam a máscara? Como que a gente poderia... E se a filosofia pode fazer com que as máscaras caiam também? Nós nascemos com a máscara? A máscara estava do lado do nosso berço. Ela não nasceu no nosso rosto, grudada no nosso rosto. A máscara é cultural, a máscara é um condicionamento do momento em que vivemos, da família que pertencemos, do meio social em que estamos. Ela é um condicionamento. E nós podemos, sim, prevalecer sobre esse condicionamento e devemos. Não é só uma questão de podemos, é uma questão de devermos. Agora, a pergunta eu achei boa da maneira como foi colocada. Você pode conquistar isso através da filosofia, mas você conquista, não a filosofia. Não há paliativos, não há remédios, a filosofia te ilumina possibilidades. Ela te ajuda a aprender a usar as ferramentas humanas que te foram dadas. O ser humano tem um kit ser humano dentro dele, de amor, de inteligência, de vontade, de perseverança, de criatividade. Ela ilumina essas possibilidades. Ela te cobra que você pense melhor nas suas escolhas, que você pense melhor baseado em que você pensa o seu futuro. O quão larga é a sua expectativa de futuro, as suas decisões você se fundamenta naquilo que te beneficia ou aquilo que beneficia o maior grupo possível de seres humanos. Você pensa na unidade, você tem algum contato com ela? A filosofia é um conjunto de questionamentos e ilumina possibilidades de resposta. A filosofia que fazemos em Nova Acrópole, que é uma filosofia prática, voltada para a vida, tem o intuito de fazer uma transformação humana no sentido de fazer com que o homem possa enxergar essas possibilidades. Agora, usá-las ou não depende deles. Sócrates dizia: só é útil o conhecimento que nos torna melhores. E é exatamente essa a ideia da filosofia, ter um conhecimento que nos torne melhores. Conhecimento que não seja só extensão, seja profundidade. E essa é uma das preocupações que eu tenho. Eu sei que nosso tempo está curto, mas é uma das preocupações que eu tenho, Marconi. São os padrões que a gente tem dentro da sociedade. Nós consideramos como muito bons os homens que têm muita quantidade de informação, e não aqueles que as vivem. É melhor um homem que conheça uma única verdade, que é a viva, do que aquele que acumula todas as verdades do mundo e não tem nenhum compromisso com elas. Nós achamos que o homem culto, o homem que sabe das coisas, é o homem extenso, e não o homem profundo. Às vezes, uma pessoa extremamente simples, que conhece uma única coisa e vive em coerência com ela, é muito mais sábio do que aquele que acumula todas as coisas, todas as informações, e a sua vida não reflete nenhuma delas. Honrai as verdades com a prática. Isso é uma coisa que me preocupa, porque são referenciais, e esses referenciais estão muito equivocados. Honrai suas ações com a prática, é a Helena Blavatsky. Honrai as verdades com a prática. É como se você imaginasse um catedrático falando sobre o medo. Ele já leu tudo que se escreveu sobre o medo. Quando entra um camundongo na sala, ele é o primeiro que pula em cima da mesa e entra em pânico. Porque ele sabe realmente sobre o medo. Então, nós temos hoje o hábito de achar que conhecimento é extensão e não profundidade. Às vezes, uma pessoa do campo simplória, mas que é coerente com as coisas que ele vê, tem mais sabedoria do que alguém que tem uma cultura extensa, mas não profunda. Nada transmutador. Aí esses referenciais são importantes para que a gente saiba o que realmente queremos ser. Não sou contra a informação, mas contanto que ela se transforme em formação. Porque senão é um mero acúmulo. É quantidade, não qualidade de vida. Sim.
Professora, nós estamos nos momentos finais da nossa live, né? Eu gostaria de agradecer imensamente né, a disponibilidade do seu tempo. Eu sei que essa é a segunda live do dia, né, que você faz. Então, com certeza, você está honrando a frase do Sófocles, né, que diz que a mais bela obra humana é ser útil aos outros. E você, professor, é útil a muitas pessoas. E todos que nos ouvem, tenho certeza que gostariam de estar dizendo isso para a senhora pessoalmente. É uma alegria, é uma honra estar com você em vários momentos, seja aqui na Associação Médica ou nos seus vídeos no YouTube. E acredito que novas Lúcias Helenas, né, estão aí querendo despertar no mundo com seu exemplo, né, e pessoas como você são muito importantes no momento de crise como a que estamos vivendo. Queria que isso servisse de estímulo para que todos que nos ouvem, né, também despotencializassem as suas reais potencialidades que está disponível a todos nós, né? Não é uma característica apenas da Lúcia, né? Ou seja, todos que nos ouvem também podem despotencializar esse potencial humano. Acho que é importante que diga, né? Porque senão as pessoas acham que existem apenas os eleitos, né, só os escolhidos, ou que nós não sofremos, né, professor? Já que estamos falando aqui, parece que a gente não passa pelo processo de aprendizado. Então, gostaria que você finalizasse essa live, nos dando a mensagem final. Outras perguntas vão ficar sem responder por agora, mas a gente vai ter outras oportunidades. Nós faremos também uma live com a Leila Ferreira, que é uma jornalista, em junho, em breve, e ela vai falar um pouquinho sobre a dor do momento do crescimento. Nós falamos um pouco disso também, como que crescer dói, né? Tem um samba que diz que nunca viu ninguém nascer sorrindo, né? Ninguém nasce sorrindo, todo mundo nasce chorando. Então, de certa maneira, a dor, né, com certeza, ela faz parte do nosso processo evolutivo. Eu gostaria de colocar a senhora para falar as últimas palavras da nossa live, te agradecendo imensamente. Bom, duas coisas bem brevemente. Em primeiro lugar, é lembrar a você e a todos aqueles que nos ouvem que nós estamos com um trabalho muito intenso na Nova Acrópole para estar presente na vida das pessoas nesse período. Então, convido para que entrem no YouTube, simplesmente entre no YouTube, digite Nova Acrópole. Nós temos hoje mais de 300 palestras lá, todas gratuitas, e temos também as filiais que, em todas as cidades, inclusive aí em Belo Horizonte, algumas têm aberto filiais, têm aberto turmas de filosofia virtuais, para que durante esse período de quarentena se possa assistir aulas. Enfim, o nosso trabalho tem sido muito intenso para poder ir respondendo dúvidas, ir acompanhando. O trabalho da Escola de Filosofia Nova Acrópole é um trabalho voluntário, você sabe disso, e que faz muita diferença. Tudo que aprendi lá e tudo devo a essa instituição. Em segundo lugar, através da sua pessoa, fazer uma homenagem aos médicos, que nesse momento são os nossos super-heróis. Estão aí na linha de frente, estão fazendo um alto sacrifício muito grande, também têm suas vidas, têm suas famílias, também têm seus temores, e, no entanto, estão enfrentando tudo isso pelo bem da comunidade. Vocês são, no meio de todo esse patamar complicado que a gente está vivendo, são os nossos super-heróis. Eu agradeço muito por isso. Acredito que, em nome do Brasil inteiro, através de você, eu agradeço a esses nossos super-heróis do momento. Muito obrigada, Marconi. Professora, muito obrigado por nos ajudar a passar esse antivírus no nosso sistema operacional existencial. Espero que todos que tenham ouvido possam divulgar esse vídeo, que, na verdade, foi um verdadeiro antivírus para que a gente consiga sobreviver e crescer, né? A hora de crescer nesse momento tão delicado da nossa existência. Agradecemos demais a sua presença e gostaria de dizer também que agora é a hora do meu exercício físico, que é uma maneira que eu também encontro para despotencializar as minhas potencialidades. Eu sempre indico para os meus pacientes, agora eu vou subir em cima da bicicleta e fazer aí uns 45 minutos de bicicleta. Convido a todos para que se mantenham ativos, fisicamente ativos, nesse momento de isolamento social ou de distanciamento social. Uma ótima noite para você, professora, para sua família e para suas duas gatas que passaram durante a transmissão e que também alegraram essa nossa live, que foi muito, muito legal, foi muito importante para todos nós, tenho certeza. Que as máscaras caiam e que a gente
consiga tirar os véus de Ísis, como a senhora bem disse em várias das suas palestras. Muito obrigado, boa noite a todos e até a próxima. Espero que tenhamos uma próxima em breve, professora. Com certeza. Muito obrigada a você e a todos que nos assistem. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço e boa noite.